Será que toda ação tem perdão? Será que você deve perdoar todo mundo, perdoar a todos, independente daquilo que fizeram para você, independente da mágoa que essa pessoa te causou ou de repente daquilo que ela fez de ruim para pessoas que você ama? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Esse vídeo é fundamental para sua felicidade e para sua paz. Eu sou Daniel Brugin e aqui você aprende como viver em paz 99% do tempo, independente das circunstâncias da sua vida. Aqui você vai aprender tudo sobre inteligência espiritual na prática, que é como você faz para acessar a sua espiritualidade de uma forma simples, prática, sem preconceito, sem julgamento, sem culpa, de uma forma tranquila e efetiva para você. E quando a gente entra nesse assunto de inteligência espiritual na prática, o perdão é sempre fundamental. É um ponto-chave. Muitas pessoas estão com as vidas completamente travadas, estão sofrendo porque não conseguem exercer a habilidade de perdoar. Então, respondendo a pergunta lá do começo, será que você deve perdoar a tudo e a todos? E a verdade é que sim. Nossa, Daniel, independente do que foi feito, eu devo perdoar? Sim, independente do que foi feito, você deve perdoar. E na verdade não é deve perdoar, é você pode perdoar. Calma, fica comigo que eu vou te explicar de uma forma bem tranquila isso para que você compreenda isso de uma vez por todas. Primeiro ponto importante. Todos os vídeos que eu faço aqui no meu canal, todos os meus cursos, meus treinamentos e minhas mentorias, eles só têm um objetivo, que é beneficiar você, ajudar você a viver mais em paz, ajudar você a viver feliz, com realizações, ajudar você a ter uma sensação de completude, ou seja, de que não falta nada na sua vida. Todo objetivo aqui é esse. Eu não estou aqui para buscar o que é certo, o que é errado, tentar impor o meu ponto de vista sobre o ponto de vista de outras pessoas. Isso não leva a nada. A nossa busca aqui é quais são as atitudes, os comportamentos, as ações que vão transformar a sua vida mais feliz, mais em paz, aquilo que vai beneficiar você. E dentro disso, sim, o perdão é fundamental, independente de qualquer coisa, mas eu já separei aqui uma série de perguntas que talvez você esteja se fazendo nesse momento e que eu posso ajudar você a entender. Ponto fundamental. A quem você deve perdoar? Você deve basicamente perdoar a você por tudo aquilo que você já fez na sua vida. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de se perdoar, ficam se culpando eternamente por erros que cometeram no passado, e todos nós cometemos erros no passado. Talvez não tenha uma única pessoa no mundo que nunca cometeu um erro. Aliás, a gente comete erros diários, e é assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui. Então não faz sentido você ficar se culpando por erros que você já cometeu. Você deve se perdoar constantemente. Algumas pessoas, inclusive, têm dificuldade em se perdoar por erros que elas acreditam que vão cometer no futuro. Olha só, você já está sofrendo por uma coisa que nem aconteceu, não faz o menor sentido. Então, em primeiro lugar, você deve aprender a perdoar você mesmo, isso é fundamental. Na sequência, você precisa aprender a perdoar os outros, as outras pessoas, por coisas que elas já fizeram, inclusive por coisas que você acredita que elas possam fazer um dia. Sim, independente de qualquer coisa que foi feita a você ou a pessoas que você ama, você deve, ou melhor, você pode perdoar os outros de uma forma geral. Calma que eu vou explicar isso de uma forma bem detalhada para você. E na sequência, você deve perdoar a Deus. Como assim perdoar a Deus? Se Deus está no controle de tudo que acontece aqui no nosso plano terreno, se é Ele que está regendo todos os acontecimentos, lógico, lembrando do livre-arbítrio, que as pessoas têm livre-arbítrio, elas podem escolher ir por um caminho que não é um caminho de Deus, mas sempre que você está culpando as circunstâncias da sua vida, de alguma forma você está culpando a Deus. Pode ser de uma forma consciente ou inconsciente. Sempre que você está reclamando da vida, sempre que você está reclamando de como as coisas acontecem para você, se considerando uma pessoa azarada, não abençoada, qualquer coisa nesse sentido, é porque de alguma forma, consciente ou inconscientemente, você está culpando a Deus. E é importante que você perdoe Deus também. Então, quais são os 3 pontos? Você perdoar a você mesmo, você mesma, os outros e a Deus. Como eu disse, o objetivo aqui é você produzir algo que seja benéfico
para você, para sua vida, para sua felicidade, para sua paz. E todo tipo de ódio, ressentimento, de culpa, tudo isso vai imprimir uma negatividade muito potente no seu subconsciente. Então o que vai acontecer? A tendência é que você vá cada vez mais gerar coisas negativas na sua vida. Se você tem algum tipo de ódio, de culpa, de ressentimento, isso vai ficar gerando coisas negativas na sua vida através daquilo que você imprimiu no seu subconsciente. Então aqui já tem um primeiro ponto importante e fundamental para você exercer o perdão. Se você não perdoar, seja você ou os outros ou a Deus, você está imprimindo coisas negativas no seu subconsciente e isso vai produzir uma série de coisas negativas na sua vida. Pode ser por isso que você viva constantemente de forma insatisfeita, pode ser que você esteja com algum vazio interior nesse momento por causa disso. Pode ser que a sua vida esteja, sabe quando você sente que você está patinando, que você batalha, as coisas nunca acontecem? Pode ser porque você está imprimindo negatividade no seu subconsciente. Então aqui, quando a gente entra agora direto no assunto do perdão, para você definir se você vai perdoar ou não a situação que aconteceu com você. O primeiro passo que você tem que dar com relação a isso é compreender se aquilo que você está tentando perdoar foi algo que verdadeiramente aconteceu. Você está lidando com fatos ou com julgamentos? O fato é alguma coisa que você verdadeiramente viu sem supor. É algo que está muito claro ali. Sempre que você está supondo, imaginando, tentando montar um quebra-cabeça, ou veio uma outra pessoa e contou para você, nada disso é um fato, são julgamentos. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas já tiveram grandes brigas, términos de relacionamento, términos de sociedade, por conta de um julgamento ou de uma fofoca. E lá na frente elas foram perceber que aquilo não era 100% verdade. E se arrependeram profundamente. Isso cria uma nova mágoa em você. Meu Deus, olha quanto tempo eu perdi. Olha, eu joguei essa pessoa e ela não estava falando a verdade naquele momento, fui acreditar numa fofoca, ou até o meu ego me enganou e eu comecei a julgar uma série de fatores que não eram verdadeiros. Então a primeira coisa é, olha se isso é um fato mesmo. Tenta não ficar julgando tudo, porque você pode se prejudicar. Às vezes você está com um grande sofrimento, está criando um grande problemão na sua vida e a coisa nem aconteceu de fato. E aí você vai para um segundo passo. E nesse segundo passo, você tem duas decisões para tomar. Uma decisão interna e uma decisão externa. Qual que é a decisão interna? A decisão interna é, devo perdoar ou não devo perdoar? E eu já te digo aqui, sim, você deve perdoar. Você pode exercer o perdão e isso vai produzir algo maravilhoso para a sua vida. Só que tem uma decisão externa. Qual que é a decisão externa? Você deve continuar com essa pessoa ou não? Você deve se separar dela, né? Seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento de trabalho, uma sociedade. E essa decisão está com você. Talvez você decida continuar com a pessoa, talvez não. Isso é uma decisão sua que não muda o fato de você perdoar essa pessoa. Percebe? Então você já pode, uma vez que você definiu que aquilo que aconteceu é um fato, não é um julgamento, aí você vai ter a decisão interna que é, sim, vou perdoar essa pessoa, por mais que isso leve um tempo, mas você vai trabalhar nisso, e depois você vai ter uma decisão externa. Sigo junto, sigo separado. Quero esperar mais um pouco para decidir, mais alguns meses, aí é com você, e aqui não tem certo, não tem errado. É uma escolha sua, é você quem vai definir. E aqui a gente chega em algumas perguntas frequentes com relação ao perdão que muitas pessoas se fazem nesse momento. E a primeira é, se eu perdoar a pessoa, significa que eu concordo com o que ela fez? E lógico que não, de forma alguma. Você pode perdoar a pessoa sim, mas não concordar com o que foi feito. Inclusive, tem aquele sentimento interno de que eu jamais faria isso. Quando você perdoa a si mesmo, a si mesma, significa que você não está assumindo a responsabilidade por aquele erro e de forma alguma. Isso, na verdade, é assumir a responsabilidade. É perceber que errou e bola para frente. Não vou ficar me remoendo com isso, porque aí você vai demorar mais para corrigir o erro, né? Você, quando se perdoa, isso é um ato de muita responsabilidade, porque você quer fazer a vida voltar a andar o mais rápido possível. Significa que você precisa esquecer o que aconteceu? Eu acho que não.
né? Quando as pessoas falam, esquece isso, já passou, a sua própria mente olha para aquilo e fala, não, como é que eu vou esquecer? Não dá para você esquecer. Você não precisa apagar da sua mente e esquecer. Você só não precisa ficar relembrando isso constantemente. Você não precisa ficar colocando energia nisso, colocando lenha na fogueira para deixar o fogo cada vez mais alto. Mas não significa que você precisa apagar isso da sua mente e esquecer, porque quando você diz isso, você sabe que isso não é muito possível, né? Esquecer completamente. Você só para de pôr energia, só para de alimentar, e aí você vai ver que naturalmente isso vai aos poucos se dissipando e não fazendo mais parte da sua vida. Outra pergunta. Então se eu perdoei, eu preciso ir lá e comunicar a pessoa, falar, estou te perdoando? E é lógico que não. Porque, de novo, o perdão é uma questão interna. É uma questão interna. Você não precisa falar com ninguém. É uma coisa que você decide por você mesmo, por você mesma, e aí você simplesmente segue com a vida. Mas você não precisa ir lá falar para a pessoa que perdoou, não precisa escrever carta, não precisa fazer ligação. Nada disso é necessário. É sempre uma questão interna. E quando você decide perdoar, isso significa que você decidiu parar de sofrer? Sim. Esse é o grande lance do perdão. Quando você perdoa, a única coisa que você tomou como decisão é não quero mais sofrer. Eu não permito mais que o ato dessa pessoa ou que o meu próprio ato sigam trazendo sofrimento para minha vida. Quem domina a minha vida sou eu e eu tenho o direito de ser uma pessoa feliz, em paz, tranquila e realizada. Então eu decido parar de sofrer. Você falar eu decido perdoar é quase que um sinônimo do que falar eu decido parar de sofrer. Então, quando você decide perdoar a tudo e a todos, será que você tem que ir lá e vasculhar o seu passado para entender cada momento, cada pessoa ali que precisa ser perdoada, ou cada atitude sua que precisa de perdão, cada briga que você teve com Deus em algum momento, porque estava lá insatisfeito com as circunstâncias da sua vida? E a verdade é que não. Você vai perceber, conforme você começa a exercer o perdão na sua vida, que a imagem de várias pessoas vão vir à tona, vão vir na sua mente. Você vai lembrar de muitas pessoas. E talvez você esteja lembrando dessas pessoas constantemente, ou às vezes por uma única vez, porque chegou a hora de perdoar, de deixar aquela sensação, aquela situação se dissolver e ir embora. E aí você pode constantemente ir perdoando essas pessoas. Só que você não precisa ir lá vasculhar o passado para entender o porquê que ela está aparecendo para você e o porquê que você precisa perdoar ela. Isso é completamente inútil. Só vai fazer você jogar energia vital fora. Guarde essa energia para você, para algo mais produtivo, para o seu crescimento, para a sua evolução, para a sua felicidade. Então, toda vez que você perceber a imagem de uma pessoa, né, você percebe que ela vem aparecendo para você, seja ali momentos antes de dormir, seja num sonho, ou seja de repente no seu dia a dia mesmo, né, você está ali almoçando e de repente lembra de alguém, eu criei um mantra que, se fizer sentido para você, você pode utilizar. E esse mantra é: eu perdoo você e eu me perdoo com relação a você. Eu perdoo você e eu me perdoo com relação a você. Isso mostra que você nem lembra exatamente o que é, às vezes não tem nem certeza do que foi, mas se ela está aparecendo é porque talvez você tenha que perdoar essa pessoa e você perdoa sim, mas talvez você tenha alguma coisa que você acha que você precisa de perdão por algo que você fez. E você mesma pode se dar esse perdão, de verdade. Eu perdoo você e eu me perdoo com relação àquilo que eu fiz a você. Fez sentido para você esse vídeo? Te ajudou de alguma forma? Achei bem importante fazer um vídeo aqui falando sobre o perdão, porque eu percebo que muitas pessoas estão completamente travadas nessa questão e isso bloqueia demais a vida, a evolução, uma série de coisas positivas que podem acontecer para você. Então, decida sim perdoar, siga esses passos. E se tem alguma coisa aqui que você não concorda, fica à vontade para colocar aqui nos comentários. Se você tiver alguma pergunta sobre que de repente eu não respondi nesse vídeo, por favor, coloca aqui nos comentários também, que meu intuito aqui é sempre ajudar você, o que você pode fazer para beneficiar a sua própria vida. Legal? Se você quiser ir mais a fundo nesses assuntos de como viver em paz, de como utilizar a inteligência espiritual na prática, vem fazer parte do grupo VIP do Clube Sator no WhatsApp, é 100% gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar. Então, pode confiar de verdade. Hoje, esse momento é o momento mais importante e mais feliz da sua vida.
É só uma questão de você começar a perceber isso. Gratidão e eu vejo você no próximo vídeo.